Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas. Agora nós vamos falar um pouco sobre harmonização. Muita gente gosta muito de queijos com vinhos e acha que sempre o queijo está harmonizando com o vinho, certo? O queijo é um dos alimentos que é o mais difícil para se harmonizar com o vinho. Por quê? Os queijos são os mais diversos, os queijos têm suas maturações, têm os seus tipos. Então, é importante você entender uma coisa. Tem o queijo de massa mole, tem o queijo de massa média e de massa dura. Quais são esses queijos? Por exemplo, eu tenho um queijo de massa mole que é um brie, tá? Um queijo francês, brie. Ele tem uma capa, certo? E essa capa, ela tem um certo sabor acentuado. É o que se dá com os vinhos de corpo médio, por causa da casca. Se eu fosse comer somente a parte central do queijo, seria massa muito mole, era capaz de que não daria certo com um vinho de corpo médio. Eu teria que pegar vinhos de menos corpo, certo? De corpo leve. Eu tenho aqui também um Mazda, tá? Eu tenho um Mazda, que é um queijo que é um pouco mais adocicado na boca e ele tem uma massa média. Não é uma massa dura, também não é mole demais, mas é um queijo que não é tão curado e é um queijo perfeito também para os vinhos de médio para muito corpo. E tenho aqui também um queijo Grana Padano. O Grana Padano italiano, ele tem no meio dele, pela cura que se tem às vezes de 12, às vezes 24 meses, às vezes 36 meses, dependendo da cura dele, ele dá aquele mais salgadinho, ele dá aqueles granulados no meio dele e que dá uma sensação de mais salgado e ele é mais curado. Como ele é curado, é um queijo mais duro, são com os vinhos mais encorpados. Então você tem que ter muito cuidado com o queijo que você está usando para o vinho que você vai estar degustando, tá bem? Então muita gente às vezes chega numa adega, pede, eu quero um vinho para harmonizar com queijo, mas você tem que falar qual é o queijo que você vai estar utilizando, qual é o tipo de massa que você vai estar utilizando. Então você tem que identificar para o sommelier local ter a sensibilidade de te indicar o vinho correto, porque às vezes você vai comendo aquele queijo, degustando o vinho, e aquilo não harmoniza, o vinho fica muito duro, a mais adstringente, ou fica desequilibrado, não há uma harmonia entre esses dois, e aí você acaba condenando o que primeiro? Você condena sempre o vinho. Então você chega depois para ele, aquele vinho não presta, ou aquele vinho não é bom, aquele vinho não é aquilo que você falou que era, é porque você não harmonizou. Então, muito cuidado com o que você, às vezes, harmoniza com seu vinho, para que você não o condene, tá? Quando você tiver dúvida sobre o vinho, se o vinho realmente é bom mesmo, se é aquilo que o sommelier ele falou, você coloca normalmente na mesa pão italiano, azeite, sal rosa, certo? Aquele no moedor, sal rosa, pimenta do reino. Mistura esses três, tá? Azeite, sal rosa e pimenta do reino, e pega um pedacinho do pão italiano, aquele pão de massa mais consistente, e aí você vai comendo o pão e tomando o vinho. Aí sim você vai sentir o sabor original do vinho. Esta é a melhor harmonização. Mesmo em queijos e vinhos, você coloque o pão italiano com azeite, sal rosa e pimenta. Isso já vai te salvar. Então, fica essa dica. Eu espero você então no próximo vídeo.